Meu nome é Irene, sou diretora do Ciro Barreiros e tenho 54 anos. Ok. O que a senhora fazia antes de se tornar diretora? É extenso. 30 anos só de magistério. 17 anos na sala de aula, professora de português, que amo e vou voltar um dia a dar aulas. A senhora tem vontade de voltar a dar aula? Sim, eu quero dar aula para cursinho, eu quero dar aula para meninos e alunos que realmente estão indo partir para uma faculdade. E por que português e não matemática, geografia? Por que português? Porque eu gosto de humanas, eu me identifico com exatas. Então, exatas para mim é um bicho de 7 cabeças. E com quantos anos a senhora começou a se interessar para se tornar professora? Infância, minha infância. Vocês acreditam? Eu alfabetizei uma garota, eu já era adolescente, eu devia ter uns 14 anos. E eu comecei a alfabetizar uma criança. E eu sempre quis, né? Isso veio de infância, ser professora. E foi um orgulho pro meu pai, tá, gente? Hoje ele não está mais aqui, mas ser professora para ele era a melhor coisa do mundo, era a melhor profissão. Então eu acho que eu dei esse orgulho para ele. Ele viveu para ver isso. Então quem influenciou a senhora a se tornar professora foi seu pai? Meu pai. E um professor no ensino médio. Nome dele, Valdivino, que alguns conheceram, um professor que trabalhava numa empresa privada e para ele ele queria ser professor para terminar a carreira dele. E um dia ele disse para nós sobre isso. Eu era aluna do ensino médio, então esses foram os dois influenciadores da minha vida, meu pai e o professor Valdivino. Ele era professor de história, mas eu acabei indo por letras, optando por ser professora de português. Mas foi maravilhoso esse senhor na minha vida, esse professor que hoje está lá com Deus. E foi o fim de carreira dele mesmo, ficou muito pouco tempo dando aula, muito pouco tempo. E o que te fez se tornar diretora? O que te fez querer se tornar diretora? Diretora. 17 anos no magistério dando aula com crianças. Mais algum tempo como coordenadora pedagógica, depois vice. E depois diretora, né? Chegando aí no meu final de carreira, 30 anos, e aí vou me aposentar como diretora. Porque eu já tinha dado tudo de mim enquanto professora, e eu queria conhecer o outro lado, né? Porque hoje eu não lido só apenas com alunos, eu lido com pais de alunos, eu lido com professores, e para mim está dentro do meu eu, lidar com adolescente. Amo de paixão adolescente. A proposta para a senhora se tornar diretora veio assim de repente ou a senhora já estava estudando a possibilidade de querer se tornar? Vocês acreditam que não? Não veio de repente, não. E eu nem pensava em ser diretora, né? A diretora dessa unidade escolar era muito minha amiga, Edna, e eu era vice dela, né? E ela falou pra mim, olha, eu tô saindo, vamos prestar o concurso, não sei se eu vou ficar. Eu falei, não. Tá bom pra mim assim. Ela falou, não, vai ser vice, vai ser diretora. E foi ela também que me incentivou. Outra te influenciou? Pessoa que me influenciou ser a diretora. Sempre admirei muito o trabalho dela e das outras diretoras que trabalharam aqui, Dona Ângela, né? E aí, o que eu fiz? Falei, então tá bom, mas não quero. Aí, não estudei pra prova, meninos, acreditem se quiser. Eu fui a 5ª melhor colocada no estado, em Guarulhos, no estado não, em Guarulhos. 5ª melhor colocada? É. Fui muito bem colocada e vou dizer para vocês, não estudei, mas eu tinha coisa de prestar atenção, de ouvir e de fazer, pôr a mão na massa, né? Eu tinha a prática, então eu via como funcionava vários setores da direção, né? Eu trabalhava junto com a diretora, então eu sabia. Mas eu não me preparei não, e até para mim foi uma surpresa quando a diretora que era da escola, Edna, me mandou mensagem em pleno domingo dizendo, Irene, você foi a 5ª melhor colocada. Eu falei, o quê? Eu não acreditei. Mas tô aqui, então é obra de Deus também isso, e meu esforço e o meu querer estar aqui, né? E qual é o maior desafio de ser diretora? Qual é o principal desafio de ser diretora? É um desafio atrás do outro, né?
ser diretora não tem rotina, aqui eu não tenho rotina. Numa sala de aula eu tenho rotina, porque eu entro, eu sei o meu conteúdo que eu vou passar. Eu sei como é que vai ser o desenrolar. E quando eu saio, quando eu estou na direção de uma escola, cada dia é um desafio novo. É uma nova etapa, né? Cada dia é uma nova coisa para fazer, para se preocupar. Sim, porque aqui eu penso na merenda escolar, desde o cardápio até a limpeza, né? Eu recebo pais aqui que eu nem imagino, né? E o desafio maior para mim nesses últimos anos, depois da pandemia, é a questão do adolescente, do que eles estão vivendo. Eu na minha sala eu tenho um espelho para mostrar o quanto vocês são lindos, maravilhosos, quando vem muitos aqui me dizer do sofrimento. Então, o meu desafio maior, eu queria estar melhor preparada para lidar com alguns adolescentes, porque é muito difícil alguns adolescentes, o que eles passam. Para conseguir entender, né? A cabecinha é bem complicada de cada um, né? E cada um é um ser, né? E difícil em alguns momentos de entendê-los e de tentar ajudar, né? Embora a gente faz psicologia, psicopedagogia, mas entender o ser humano é muito difícil e é um desafio um atrás do outro. E querer ajudar, porque você não quer ser impotente, você quer ajudar esse menino a ele também superar alguns desafios, né? E quando você conversa com alguns alunos e que você pode abraçar ele e que ele pode se entender um pouquinho, é muito bom, é maravilhoso esse trabalho. E qual é a melhor parte de ser diretora? É chegar ao fim do dia e falar: hoje eu fiz um bom trabalho, hoje eu consegui realizar aquilo que eu estava proposto. Hoje eu pude atender aquele aluno que ele veio chorando para mim e que ele se cortou bastante, e depois eu consegui mostrar para ele que ele é muito bom, que ele é valioso, que ele tem sempre alguém aqui desse lado para olhar por ele. E por que a vontade de voltar para a sala de aula? Porque eu vou me aposentar e eu vou fazer o quê? É só isso que eu sei fazer, né? E eu vou me aposentar e eu quero estar lá junto. Eu sempre gostei do pedagógico. Quando eu passei para vice, eu falei: eu preciso ir para esse desafio, porque é outro desafio. Eu quero conhecer o outro lado. É uma nova etapa. Sim, e aí eu quero o quê? Eu quero estar sempre do lado de vocês, né? Em conversa com política, para falar de política alguns dias atrás, eu conversando com o meu marido, aí ele falou: mas você vai se aposentar? Eu falei: mas eu nunca deixarei de ser educadora. Eu vou ser educadora o tempo inteiro, eu sou educadora, tá aqui, tá na minha raiz. Então, eu quero estar com jovens. E é muito bom estar não só com adolescente, mas aquele que está na fase já indo, o adulto, que ele já está falando assim: e agora? O que eu vou ser? O que eu quero ser? Eu quero estar lá para ajudar, eu quero estar lá para incentivar. Né? É muito bom. E a senhora já pensou em ser diretora de outra escola ou só aqui do Ciro? Só aqui do Ciro. Só? Nunca pensou em ir pro Hernani, pro Salime? Só aqui? E olha que eu fui a 5ª melhor colocada. Quando eu cheguei, eu tinha todas essas escolas, eu tinha escolas centrais. Mas aqui eu tenho uma comunidade que eu trabalho há muito tempo, há mais de 15 anos só aqui. É uma comunidade boa, eu gosto dos alunos, eu amo os alunos. Mesmo aqueles que chegam, os novos, eles se encaixam com a gente, ele entende, ele começa a fazer parte do Ciro Barreiros, da equipe Ciro Barreiros, dos alunos. Então a gente motiva eles. Quem não dá, porque infelizmente a gente não consegue caminhar com todos. Aí ele busca o outro lado dele. Então por isso eu sempre quis o Ciro. Sempre, né? Ciro, né? Sempre Ciro. E vou finalizar meu tempo aqui. É isso. E a senhora vê algum diferencial? A diretora Irene tem isso que outra diretora não tem? Algum diferencial? Olha, diferencial não sei se isso existe, se eu posso ver. Mas eu conheço diretoras que eu sigo.
elas são meus exemplos, né? A Edna, meu exemplo, que foi diretora aqui. A própria Dona Nilma, do Salime, uma senhora que já é aposentada e que continua. Eu acho ela fantástica, sempre vou dizer, Dona Nilma, a senhora é maravilhosa. Ela também tem esse querer de ser educadora, de estar na raiz, de ser ela a educadora. Então, isso são pessoas que eu admiro também enquanto diretoras, né? Mas assim, eu fico feliz quando eu vejo pais que vêm aqui e falam: não, eu não troco minha filha dessa escola, porque o Ciro... Eu falo: é minha escola. Então eu fico muito feliz. Se sente realizada, né? Muito com o meu trabalho. Então é isso. A senhora quer deixar algum recado para os alunos do Ciro aqui, falar alguma coisinha para eles? O que eu quero dizer? Eu quero dizer para que vocês nunca, meus amores, deixem de viver os sonhos de vocês. Vocês podem, são capazes, vão muito além do que nós, professores e diretores, podemos imaginar. Vocês vão muito mais além. Eu vou estar sempre torcendo por vocês. E quero muito ouvir falar de vocês. E eu vou ouvir, inclusive de vocês dois aqui. Obrigada. Obrigada, viu, pela sua atenção. Obrigada.